Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Esqueçam os smartphones, a internet e o conforto do século XXI. Vamos mergulhar de cabeça na Idade Média. Como seria realmente viver naquela época? Apertem os cintos, porque a realidade era bem mais dura e fascinante do que imaginam. A primeira coisa a entender é que não existia uma única Idade Média. Estamos a falar de um período de 1000 anos. A vida em 800 era muito diferente da vida em 1400. Mas vamos tentar traçar um retrato geral. Para a maioria esmagadora da população, cerca de 90%, a vida resumia-se a uma palavra: campo. A sociedade era feudal e agrária. Se nascesses camponês, o teu destino estava praticamente selado. Trabalharias de sol a sol nas terras de um senhor feudal. Imaginem acordar antes do amanhecer, não com o despertador, mas com o cantar do galo. A tua casa seria simples, muitas vezes com um único cômodo, feita de madeira, barro e palha. O chão era de terra batida. Não havia banheiro interno nem água corrente. A higiene era precária. As pessoas partilhavam a casa com os animais durante o inverno para se manterem quentes. O conceito de privacidade, como o conhecemos hoje, simplesmente não existia. A alimentação era monótona e dependia totalmente das colheitas. Pão, pão e mais pão. Um pão escuro e grosseiro, feito de centeio ou cevada, era a base de tudo. E juntamente com isso, uma sopa de vegetais como couve, nabos e cebolas. Carne era um luxo raro, reservado para dias de festa. Caçar nas florestas do Senhor era proibido e podia levar a punições severas. A fome era uma ameaça constante. Um ano de mais colheitas podia significar a morte para muitas famílias e o trabalho era brutal. Homens, mulheres e crianças trabalhavam nos campos, arar a terra com um arado puxado por bois, semear à mão, ceifar com uma foice. Tudo era feito com força física. O ano era ditado pelas estações e pelo calendário agrícola. Havia tempos de trabalho intenso, como a colheita, e períodos mais calmos no inverno, onde se faziam reparações e se cuidava dos animais. A vida era uma rotina incessante, marcada pelo ritmo da natureza. Mas e a saúde? Bem, se ficasses doente, as tuas opções eram limitadas. A medicina baseava-se na teoria dos quatro humores, herdada dos gregos antigos: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Acreditava-se que as doenças eram causadas por um desequilíbrio entre eles. O tratamento: sangrias, purgas e rezas. Os médicos eram caros e raros, mas acessíveis à nobreza. Para o povo, o conhecimento vinha de curandeiros locais, que usavam ervas e tradições populares. Um simples corte podia infectar e levar à morte. A expectativa de vida era baixíssima, em torno dos 30 a 35 anos, principalmente devido à alta mortalidade infantil. Agora, vamos sair um pouco do campo e espreitar as cidades medievais. Elas eram centros de comércio, artesanato e poder. Mas não imaginem metrópoles limpas e organizadas. As ruas eram estreitas, sinuosas e sujas. Não havia sistema de esgotos. Os dejetos eram atirados pela janela diretamente para a rua. O cheiro devia ser insuportável. As cidades eram muralhadas para proteção, o que as tornava apinhadas e claustrofóbicas. Ratos e doenças espalhavam-se facilmente. Incêndios eram um perigo constante, já que a maioria das casas era de madeira. No entanto, as cidades também eram lugares de oportunidade. Artesãos como ferreiros, carpinteiros e tecelões organizavam-se em guildas que controlavam a produção e a qualidade dos produtos. Um jovem podia tornar-se aprendiz e, com sorte e talento, um dia mestre do seu ofício. O comércio florescia, trazendo mercadorias exóticas de lugares distantes através de rotas comerciais perigosas. As cidades eram o coração pulsante da economia medieval. E a nobreza? A vida no castelo. Se tivesses a sorte de nascer nobre, a tua vida seria completamente diferente. Morarias num castelo de pedra, frio e com correntes de ar,
mas imponente. A tua principal ocupação seria a guerra. Desde cedo, os rapazes nobres aprendiam a lutar, a cavalgar e a manejar a espada. Tornavam-se cavaleiros, jurando lealdade ao seu rei ou a um senhor mais poderoso. As mulheres nobres eram peças importantes em alianças políticas, casando-se para unir famílias e territórios. A sua vida era gerir a casa, supervisionar os servos e, claro, produzir herdeiros. O entretenimento da nobreza incluía caçadas, torneios de justas e grandes banquetes. Nesses banquetes, a comida era abundante e variada: carnes de caça, peixes, especiarias raras e vinho. Músicos e bobos da corte animavam a festa. Era um mundo de poder, intriga e luxo, completamente separado da realidade da maioria da população. Não podemos falar da Idade Média sem mencionar o poder imenso da Igreja Católica. A religião estava no centro de tudo. O calendário era marcado por feriados religiosos. A vida das pessoas era guiada pelos sacramentos, do batismo à extrema-unção. A Igreja era a maior proprietária de terras, uma força política e o centro do conhecimento. Os mosteiros eram os guardiões da cultura clássica, onde os monges copiavam manuscritos à mão, preservando o saber para as gerações futuras. A construção de catedrais góticas, que demoravam séculos a ser concluídas, mostra a fé e a devoção da época. Para o homem medieval, Deus, o diabo, anjos e demônios eram tão reais quanto a chuva e o sol. Mas a vida era só sofrimento e trabalho? Não exatamente. As pessoas também encontravam formas de se divertir. Festivais religiosos quebravam a rotina com música, dança e teatro. As tavernas nas cidades eram locais de convívio, onde se bebia cerveja ou vinho e se contavam histórias. Jogos de dados e de tabuleiro eram populares. A comunidade era fundamental. As pessoas dependiam umas das outras para sobreviver e os laços familiares e de vizinhança eram extremamente fortes. Então, em resumo, viver na Idade Média seria um choque brutal para nós. Uma vida sem saneamento básico, medicina moderna ou direitos individuais, uma vida de trabalho físico duro, incerteza constante e uma forte dependência da terra e da fé. Mas também seria uma vida com um forte sentido de comunidade, uma ligação profunda com a natureza e uma visão de mundo onde tudo tinha um propósito divino. É uma época que nos fascina por ser tão diferente da nossa. Um mundo de cavaleiros e castelos, mas também de camponeses e pestes. Espero que tenham gostado desta viagem ao passado. Qual aspecto da vida medieval vos surpreendeu mais? Deixem nos comentários. Adoro ler as vossas opiniões. Obrigado por assistirem até o fim. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderem as nossas próximas aventuras pela história. Até a próxima!